Capítulo 4. A constituição da mente. O homem pode construir sua mente e fazer dela o que desejar. Na verdade, estamos construindo nossas mentes a cada hora de nossas vidas, conscientemente ou não. A maioria de nós faz esse trabalho inconscientemente. Mas aqueles que conseguem ver um pouco além da superfície das coisas, tomaram essa questão nas mãos e se tornaram criadores conscientes de sua própria mentalidade. Eles não estão mais sujeitos às sugestões e à influência dos outros, mas se tornaram mestres deles mesmos. Eles afirmam o eu e compelem obediência das faculdades mentais subordinadas. O eu é o soberano da mente, e o que chamamos de vontade é o instrumento do eu. É claro que há algo por trás disso, e a vontade universal é maior que a vontade do indivíduo, mas a última está muito mais próxima da vontade universal do que geralmente se supõe, e uma vez que você conquista seu eu inferior, e afirma o eu, ele fica mais próximo da vontade universal e compartilha de muito de seu poder maravilhoso. No momento em que alguém afirma o eu e encontra a si mesmo, estabelece uma conexão muito próxima entre a vontade individual e a universal. Mas antes de poder se beneficiar dessa força poderosa sob seu comando, a pessoa deve primeiro desenvolver o domínio sobre o eu inferior. Pense no absurdo do homem reivindicando manifestar poderes enquanto ainda é escravo das partes inferiores de seu ser mental, que deveriam ser subordinadas a ele. Imagine um homem que é escravo de seus humores, paixões, desejos animais e faculdades inferiores, e que ao mesmo tempo tenta reivindicar os benefícios da vontade. Não estou pregando asceticismo, que me parece uma confissão da fraqueza. Estou falando de autocontrole. A afirmação do eu sobre as partes subordinadas de uma pessoa. Em uma visão superior dessa questão, esse eu é o único eu verdadeiro, enquanto que o restante é o não eu. No entanto, nosso espaço não permite a discussão desse ponto, e vamos usar a palavra eu para designar o homem por inteiro. Antes que um homem possa afirmar o eu em toda a sua força, deve obter o domínio completo das partes subordinadas do eu. Todas as coisas são boas quando aprendemos a controlá-las, mas nada é bom quando nos controla. Enquanto permitimos que as partes mais inferiores de nosso eu nos deem ordens, nos tornamos escravos. Somente quando o eu se senta em seu trono e levanta seu cetro é que a ordem se estabelece e as coisas assumem uma relação adequada entre si. Não vemos nenhum defeito naqueles que são controlados por seu eu inferior. Eles estão em um nível inferior de evolução e subirão nessa escala a tempo. No entanto, estamos chamando a atenção daqueles que estão prontos para o fato de que o soberano deve afirmar sua vontade e que os súditos devem obedecer. Ordens precisam ser dadas e cumpridas. As rebeliões devem ser sufocadas e a autoridade legítima imposta. E o momento para isso é agora.
Você tem permitido que seus súditos rebeldes mantenham o rei longe do trono. Você tem deixado que o reino mental seja mal governado por faculdades irresponsáveis. Você tem sido escravo do desejo, de pensamentos indignos, da paixão e da negatividade. A vontade foi deixada de lado e o desejo inferior tomou seu trono. É hora de restaurar a ordem no reino mental. Você pode impor o controle sobre qualquer emoção, desejo, paixão ou qualquer categoria de pensamentos com a afirmação da vontade. Você pode ordenar que o medo vá para os fundos, que o ciúme saia de perto, que o ódio suma de vista, que a raiva se esconda, que a preocupação pare de incomodá-lo, que o desejo descontrolado e a paixão se curvem em submissão e se tornem humildes escravos em vez de mestres. Tudo pela afirmação do eu. Você pode se rodear com a companhia gloriosa da coragem, do amor e do autocontrole da mesma maneira. Você pode sufocar a rebelião e assegurar a paz e a ordem em seu reino mental, ao proferir suas ordens e insistir em sua execução. Antes de marchar em direção a seu império, você deve estabelecer uma condição interna adequada, que demonstre sua capacidade de governar seu próprio reino. A primeira batalha é a conquista do eu inferior pelo eu verdadeiro. Afirmação. Eu estou afirmando o controle do meu eu verdadeiro. Repita essas palavras sinceramente e com atitude positiva durante o dia, por pelo menos 1 hora, especialmente quando você for confrontado com condições que o deixem tentado a agir de acordo com o eu inferior, em vez de seguir o curso ditado pelo eu verdadeiro. Em momentos de dúvida e hesitação, diga essas palavras com sinceridade e seu caminho ficará claro para você. Repita-as várias vezes depois de se retirar e se preparar para dormir. Mas não se esqueça de ajudar as palavras com o pensamento que as inspira e não as repita meramente como um papagaio. Construa a imagem mental do eu verdadeiro, impondo seu controle sobre os planos inferiores de sua mente. Veja o rei em seu trono. Você vai se tornar consciente de um influxo de novos pensamentos e coisas que pareciam difíceis para você, de repente, se tornarão muito mais fáceis. Você sentirá que está em suas próprias mãos e que você é o mestre e não o escravo. O pensamento que você guarda se manifestará em ação e você começará a crescer sem parar, até se tornar aquilo que tem em mente. Exercício. Concentre sua mente firmemente no eu superior e se inspire nele quando se sentir tentado a se render às induções da parte inferior de sua natureza. Quando se sentir inclinado a explodir de raiva, afirme o eu e sua voz se baixará. A raiva não é digna do eu desenvolvido. Quando se sentir aborrecido e mal-humorado, lembre-se de quem você é e supere o sentimento. Quando estiver apavorado, lembre-se que o eu verdadeiro não tem medo de nada e afirme sua coragem. Ao sentir o estímulo do ciúme, pense em sua natureza superior e ria dele. E assim por diante,
afirmando o eu verdadeiro e não permitindo que os elementos do plano inferior da mentalidade o perturbem. Eles não são dignos de você e precisam aprender a ficar em seus devidos lugares. Não permita que eles controlem você. Eles deveriam ser seus súditos e não seus mestres. Você precisa sair desse plano e a única maneira de fazê-lo é se desvencilhar dessas fases de pensamento que têm controlado a situação em próprio favor. Você pode ter problemas no começo, mas não desanime e obterá a satisfação que vem apenas quando se conquista as partes inferiores de nossa natureza. Você já foi um escravo por tempo suficiente. Agora é hora de se libertar. Se você seguir esses exercícios fielmente, já será alguém diferente no final do ano e vai olhar para trás com um sorriso de pena de sua situação anterior. Mas tudo isso exige esforço. Isso não é brincadeira de criança, mas uma tarefa para homens e mulheres sérios. Você aceita o desafio?